Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês novamente. Hoje com um relato de lobisomem, conforme tanto pedido. Gente, tem pessoas que entram nos meus vídeos, né? Eu fico até de cara. Eles dizem que esses relatos que vocês contam, né? Que vocês mandam pra mim é tudo mentiroso. Dizem que é tudo relato inventado e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu olho pra pessoa e digo o quê? Meu anjo, essa é a tua opinião? Eu acredito nos meus seguidores e cada relato que eu recebo. E eu conto cada um deles com muito carinho. Até porque se a pessoa não acredita, o problema é dela, não é verdade? Não é nosso. O que eu quero dizer é que, como tem gente pra tudo nessa terra, né? Porque nunca viu lobisomem não quer dizer que ele não existe, meu filho. Te liga. Eu já vi e sei que existe. Agora, quem nunca viu, nunca vai acreditar. Agora, pra quem já viu, essa fera sentiu o cheiro dela e presenciou a presença dela, pode ter certeza, não quer ver de novo. Eu sou uma que não quero. Mas vamos ao relato então. A história que nos conta é o Osvaldo e ele mora em Guarulhos, São Paulo. A história começa como? Ele é um vigilante noturno, uma pessoa que ama a noite. Adora trabalhar de noite porque para ele a noite é tudo de bom. Ele acha assim a noite uma maravilha, porque ele disse que trabalhar à noite é mais fresco, é mais tranquilo. Só é ruim no inverno, mas no verão é a melhor coisa desse mundo trabalhar de vigia noturno. E ele faz isso há muitos e muitos anos. Então ele disse que foi convidado a trabalhar numa empresa bem no interiorzão assim de Guarulhos. Ele disse que até gastaria mais para trabalhar nesse lugar, mas ele disse que valeria a pena porque o salário era muito bom, inclusive ele estava pagando todas as despesas dele. Então ele disse que simplesmente pegou e resolveu, né, trabalhar nesse lugar. Ele disse que os primeiros dias, as primeiras fases, era muito bom. Ele disse que era tudo de bom. Até porque a empresa era bem fechada, bem cercada, né? Trabalhava numa guarita toda de aço, com vidro blindado, né? Então não tinha perigo nenhum para ele ficar ali a noite toda. Fazia as rondas noturnas, sempre armado, e a cerca, né, da empresa era uma empresa muito grande, sabe? Ela ficava assim, bem no interiorzão, no meio do mato. E ele tinha que fazer rondas, 4, 5 rondas na noite, né? Porque os trabalhadores estavam lá trabalhando, ele tinha que fazer a ronda noturna, né? Pra ver se estava tudo certo. Pra ver se não tinha ninguém roubando material, alguma coisa. E ele falou que, de repente, dessas rondas que ele fazia, algumas noites ele observava que tinha assim uns barulhos muito estranhos, sabe? Que acompanhava ele no mato. E era um barulho muito esquisito, parecia algo grande e pesado. Mas ele disse que nunca se importou, porque como que aquele bicho ia atravessar aquela cerca, né? Primeiro lugar. E segundo lugar, ele disse, eu tô armado, não tem por que me preocupar, né? Então o que que acontece? Assim ele fazia as rondas dele e aquele bicho ficava rondando ele pelo mato ao redor da cerca. Mas ele nunca conseguia ver que bicho era. Mas também bicho selvagem também não poderia ser, né? Até porque, que bicho que até, né? Não tem lobo, não tem tigre, não tem leão, né? A gente não tá na África. Guarulhos, São Paulo. Mas podia ser um macaco ou um porco do mato. Mas ele disse o quê? Deixa o bicho lá rodeando. Então, um belo dia, era uma noite de lua cheia. Ele observa ao longe assim, olhando para a lua. Todo mundo já tinha largado o expediente, ele estava sozinho, lá naquela empresa gigantesca, dentro da guarita, olhando para a lua. Ele percebe que em cima de um monte, que tinha bem alto ali perto, um animal muito grande. Sobe em cima. Ele vê um animal muito grande subindo no monte. Monte tipo assim de areia, não tem, de terra. Que não dava assim na altura da cerca, mas dava para ver de onde ele estava. Um monte de terra. O bicho sobe lá em cima. E o bicho é bípede. Fica em pé em duas pernas. Ele disse que é um lobo gigante, só que caminhando em duas pernas. Ele achou muito estranho aquele bicho. Um lobo gigante preto, com um olhar muito vermelho. Ele disse que o olho dele brilhava à distância. E ele olhava para ele de onde ele estava no morro e mostrava os dentes. E a boca dele era muito grande. Ele disse que além de grande, os dentes eram todos à mostra, sabe? Os dentes assim ficavam para fora, tudo assim, né?
aqueles dentes bem mostrando. E ele disse que a baba escorria da boca do bicho. E ele uivava naquele monte. Ele disse que ficou com um pouco de medo a princípio. Mas depois ele disse que não se importou. Passou mais uma semana. Ele disse que ele foi fazer uma ronda normal às 3:30 da manhã, quase 4 horas. Ele vê aquilo seguindo ele ao redor da cerca. Então ele resolve iluminar para ver o que é. Até porque ele tinha visto aquele bicho no monte. E ele achou que poderia ser o bicho. Quando ele bota a lanterna para ver o que era, porque ele tinha uma lanterna muito boa de alto alcance, sabe? Para poder ver longe. Ele disse que quando ele ilumina o mato, ele viu o bicho. Ele estava do lado dele, praticamente no mato. E o bicho, quando ele iluminou, o bicho se lançou para cima da cerca com toda a força. E a cerca quase que arrebenta. E ele disse, comecei a correr. Comecei a correr porque eu vi que o bicho ia arrebentar a cerca. A cerca não ia segurar ele. E ele começou a correr. Começou a correr. E o bicho começou a estourar a cerca tudo ao redor, tentando entrar para todo o peso. Queria entrar, dava lambada na cerca. E a cerca balançava com força e não quebrava. E ele disse, vai chegar num ponto que esse bicho vai arrebentar essa cerca e eu vou estar ferrado. E ele correu. E quando ele estava chegando perto da guarita, bem perto, o animal arrebentou a cerca. Ele disse, parece que foi os anjos que me protegeram. O bicho arrebentou a cerca e entrou para dentro da fábrica com tudo. E quando ele arrebentou, ele foi com tanta violência que ele passou direto e bateu com tudo assim na parede da empresa, sabe? Que chegou a amassar uma parte assim da empresa. Então ele disse que começou a correr. E aquele bicho atrás, querendo matar ele. Ele disse que começou a abrir a guarita, não conseguia abrir. E ele conseguiu abrir, entrou para dentro. Quando ele só abriu e fechou a porta, ele mal tinha chaveado. O animal veio e começou a bater com toda a força naquelas paredes de ferro. E ele disse que ele vinha no vidro e encarava ele. E ele morria de medo. Aquele bicho enorme, de cara a cara com ele no vidro. E dava cabeçada e dava unhada, arranhava assim o vidro com as unhas. E ele disse que aquela coisa continuou aterrorizando ele por horas. Ele disse que sentou atrás da mesa e ficou encolhidinho, e aquele bicho ficava arranhando a parte de vidro e dava batidas horríveis na parte de ferro, e ele trancadinho naquela guarita. Ele disse que a sorte que a guarita era blindada, senão ele tinha morrido. Ele assim, foi a noite mais terrível da minha vida. Eu nunca na minha vida vou esquecer a face daquele animal. Ele me encarava pelo vidro. Ele botou a cara encostada no vidro querendo me comer. E ele não conseguia. O terror dele é que ele achava que ia conseguir me pegar. E ele vinha correndo e batia com toda a força no vidro e não conseguia. Ele passou por esse terror até o dia clarear. Quando o dia clareou, ele disse que, de repente, do nada, o bicho parou de fazer barulho. Parou de tentar entrar na guarita. E ele ficou ali dentro por mais um bom tempo. Até o outro guarda chegar. Às 7 horas da manhã, que era a mudança de turno dele. Quando outro guarda chegou, ele contou toda a história pro guarda. O cara não acreditou nada. Disse que ele estava pirado. Mas quando ele percebeu os arranhões nos vidros e as amassado na guarita, o homem ficou acabreiro. E daquele dia por diante, ele anunciou pro amigo dele que ele não ia voltar mais a trabalhar ali. Ele não ia arriscar a vida dele nos plantões noturnos, fazendo ronda com aquele bicho solta. Então ele dali pra frente não trabalhou mais naquela empresa. E não trabalhou mais em empresa nenhuma à noite. Disse que o trauma foi muito grande. Ele até hoje, ele ainda acorda sonhando com aquele bicho batendo no vidro querendo pegar ele. Ele disse que já fez vários tratamentos, já fez tudo, mas não teve jeito. Ele não consegue esquecer aquela imagem daquele bicho. Ele disse que o relato é extremamente real e aconteceu sim com ele. Há mais ou menos 4 anos atrás. Eu sou a Bruxa de Salem. Eu espero que vocês tenham gostado do relato do Osvaldo. Não esqueça de se inscrever no meu canal, de deixar o seu like e de deixar um comentário. E mandem relatos para mim, por favor, né? A cada dia que passa, eu estou mais feliz com seus relatos. Um beijo bem grandão para todos vocês.